Você não atrai o que quer, atrai o que você é. Se você está vivendo exatamente essa realidade agora, não é azar, não é o universo te testando, é porque você está emitindo isso. E quando você entende o que está emitindo, tudo começa a mudar. Civilizações antigas sabiam disso. A física quântica apenas confirmou. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o mundo externo. Muda de emprego, de cidade, de relacionamento, mas continua vivendo os mesmos padrões. Desde o início da civilização, o ser humano tenta decifrar um mistério silencioso que parece atravessar o tempo. A sensação de que a realidade não é exatamente aquilo que aparenta ser. Muito antes da ciência moderna formular equações ou laboratórios, antigas civilizações já falavam sobre campos invisíveis, forças ocultas e a ligação entre mente, universo e destino. Egípcios, sumérios, hindus e gregos não viam o mundo como algo sólido e fixo, mas como um grande fluxo vivo, moldável e interligado. Para eles, o ser humano não era um simples observador da realidade, mas um participante ativo dela. Os egípcios acreditavam que o pensamento era uma força criadora. O conceito de Reka, muitas vezes traduzido como magia, na verdade representava o poder fundamental que estruturava o cosmos. Não era um truque sobrenatural, mas uma energia primordial que respondia à intenção, à consciência e à harmonia interior. Já na Índia antiga, os Vedas descreviam o universo como uma ilusão dinâmica, chamada Maya, onde tudo vibra, se transforma e responde à percepção de quem observa. Nada é fixo, nada é permanente, tudo está em movimento. Quando observamos essas ideias sob a lente moderna, algo surpreendente acontece. A física quântica, considerada o ápice da ciência contemporânea, começa a ecoar exatamente essas mesmas percepções ancestrais. No nível subatômico, a matéria deixa de ser sólida, partículas surgem e desaparecem. O observador influencia o resultado. A realidade parece se reorganizar a partir da consciência. Aquilo que antes era chamado de espiritualidade, hoje começa a ser chamado de campo quântico. As civilizações antigas não tinham aceleradores de partículas, mas tinham algo que a humanidade moderna quase esqueceu: a observação profunda da natureza e da própria consciência. Eles perceberam que o universo não reage apenas a ações físicas, mas também a estados internos. Emoções, pensamentos e crenças funcionariam como códigos silenciosos que moldam a experiência da vida, não como um desejo mágico, mas como um alinhamento entre o ser humano e o fluxo do cosmos. Este conhecimento não era ensinado a todos, era reservado aos iniciados, aos que estavam prontos para compreender que mudar a realidade externa exigia, antes de tudo, uma transformação interna. E talvez seja por isso que, mesmo milhares de anos depois, essas ideias ainda causem desconforto, fascínio e resistência. A física quântica surge oficialmente no século XX, mas seu impacto vai muito além da ciência. Ela quebra o paradigma da realidade sólida e introduz um universo probabilístico, onde tudo existe como possibilidade antes de se tornar experiência. No famoso experimento da dupla fenda, partículas se comportam como ondas ou como matéria, dependendo da observação. Isso não é filosofia. É um fenômeno medido, repetido e documentado. O que isso significa de forma profunda? Significa que a realidade não está completamente definida até que alguém interaja com ela. O observador deixa de ser neutro. Ele se torna parte do sistema. Essa ideia destrói o conceito clássico de um universo separado da consciência humana. De repente, aquilo que os antigos diziam ganha uma base científica inesperada. Consciência e matéria estão entrelaçadas. Quando falamos em campo quântico, falamos de um oceano invisível de energia, informação e potencial. Tudo emerge desse campo e retorna a ele. O corpo humano, os pensamentos, as emoções e até o que chamamos de destino surgem desse mesmo substrato. Não existe separação real, apenas diferentes níveis de manifestação. O chamado salto quântico não é um milagre instantâneo nem um clichê motivacional. Na física, um salto quântico acontece quando uma partícula muda de estado energético de forma abrupta, sem passar por transições intermediárias. Aplicado à experiência humana, isso representa uma mudança de estado interno tão profunda que a realidade externa se reorganiza como consequência. Civilizações antigas já falavam sobre isso em linguagem simbólica.
o renascimento espiritual, a morte do ego, a iluminação, a transmutação interior. Tudo isso representa uma mudança de frequência, de percepção e de identidade. A física quântica apenas oferece uma nova linguagem para descrever o que sempre esteve presente. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar a realidade mantendo a mesma identidade, os mesmos padrões mentais e as mesmas emoções. Isso é impossível dentro de um universo quântico. O campo responde ao que você é, não ao que você deseja superficialmente. O desejo sem coerência interna se dissolve no ruído do campo. Compreender isso é desconfortável, porque devolve ao indivíduo uma responsabilidade que ele tentou abandonar. Não existe acaso puro, existe ressonância, existe alinhamento, existe coerência entre consciência e experiência. Os antigos mestres sabiam que o maior obstáculo para acessar esse conhecimento não era a ignorância, mas o medo. Medo de abandonar identidades, crenças herdadas e narrativas impostas. Por isso, os ensinamentos vinham disfarçados em mitos, símbolos e parábolas. A serpente, o olho, o triângulo, o labirinto. Todos representam estados de consciência e não entidades externas. O olho que tudo vê, presente em diversas culturas, simboliza a consciência desperta. Não é vigilância, é percepção ampliada. É a capacidade de observar pensamentos, emoções e padrões antes que eles se tornem destino. Quando a consciência observa, o campo responde. Quando reage automaticamente, o campo apenas reflete o passado. O salto quântico interior começa quando o indivíduo percebe que vive repetindo estados emocionais antigos: culpa, escassez, medo, raiva, autoproteção. Esses estados emitem informações constantes ao campo quântico. O universo não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas reflete coerência. Civilizações antigas falavam sobre purificação, silêncio, jejum, isolamento e contemplação, não como rituais vazios, mas como ferramentas para interromper o ruído interno. Quando o ruído diminui, o campo se torna audível. Intuições surgem, sincronicidades aparecem. A realidade começa a responder de forma diferente. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade, coerência cardíaca e reorganização neural. Os antigos chamavam de despertar. A linguagem muda, mas o fenômeno é o mesmo. O corpo e a mente aprendem a operar em um novo padrão. Um novo estado energético se estabelece. Esse estado não é alcançado pela força, mas pela clareza. Não é controlar pensamentos, mas compreendê-los. Não é lutar contra emoções, mas integrá-las. O salto acontece quando o indivíduo deixa de se identificar com o passado e passa a habitar o presente de forma plena. Nesse ponto, a realidade externa começa a se rearranjar. Pessoas, oportunidades e caminhos surgem de forma quase improvável. Não porque o universo decidiu ajudar, mas porque o observador mudou sua frequência de interação com o campo. Nos dias atuais, vivemos uma contradição curiosa. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca estivemos tão desconectados da sabedoria. A velocidade do mundo moderno cria uma ilusão de controle, enquanto aprofunda estados internos de ansiedade e fragmentação. O campo quântico continua respondendo, mas agora responde ao caos. As civilizações antigas estruturavam a vida em ciclos. Sabiam quando agir, quando esperar, quando silenciar. O tempo não era linear, era qualitativo. Hoje, tratamos o tempo como um inimigo e a produtividade como um valor absoluto. Isso gera um estado interno incoerente, que se reflete em vidas desorganizadas. Aplicar o conhecimento quântico na vida moderna não significa abandonar tecnologia ou responsabilidades, mas mudar a forma de presença. Cada pensamento recorrente é uma instrução. Cada emoção sustentada é um comando. Cada crença não questionada é uma programação. O salto quântico não acontece quando tudo está perfeito, mas quando o indivíduo assume responsabilidade pelo próprio estado interno, mesmo em meio ao caos. É nesse ponto que o conhecimento antigo se torna extremamente atual. Ele não prometia conforto imediato, mas liberdade interior. Quando a consciência se estabiliza, decisões se tornam mais claras, relações mudam, caminhos antes invisíveis se revelam. Isso não é misticismo, é alinhamento. O campo responde à clareza com possibilidades. O maior erro moderno
é tentar usar esse conhecimento apenas para obter coisas, dinheiro, status ou validação. As civilizações antigas buscavam algo mais profundo, harmonia com o fluxo da existência. As consequências materiais vinham como reflexo, não como objetivo. Quando o foco muda do controle para a coerência, a vida deixa de ser uma luta constante. O indivíduo passa a caminhar com a realidade, e não contra ela. Manifestar a vida desejada não é criar algo do zero, mas permitir que uma possibilidade já existente no campo se torne acessível. Todas as versões de você já existem como potenciais. O que define qual delas se manifesta é o estado de consciência que você sustenta diariamente. Os antigos sabiam que identidade precede experiência. Você não se torna algo depois de conquistar, você conquista depois de se tornar. A física quântica confirma isso ao demonstrar que o estado define o resultado. O campo responde ao padrão, não à intenção isolada. Por isso, afirmações vazias não funcionam. Visualizações desconectadas da emoção real falham. O campo não responde a palavras, responde à coerência entre pensamento, emoção e identidade. O verdadeiro salto quântico acontece quando o indivíduo abandona a narrativa da vítima e assume o papel de co-criador consciente. Não um criador absoluto, mas um participante ativo do fluxo universal. Isso exige coragem, porque elimina desculpas. As civilizações antigas chamavam isso de iniciação, um ponto sem retorno onde a consciência se expande e não pode mais fingir ignorância. A vida se torna um espelho mais preciso. Cada incoerência se revela rapidamente. Esse conhecimento não é confortável, mas é libertador. Ele não promete ausência de dor, mas oferece sentido. Não elimina desafios, mas transforma a forma como são vividos. Quando compreendido de forma profunda, esse saber muda tudo. Não porque o mundo externo se torna perfeito, mas porque o interno se torna estável. E um estado interno estável gera uma realidade mais alinhada. Talvez o maior segredo que as civilizações antigas tentaram preservar não seja um ritual perdido ou um símbolo escondido, mas uma verdade simples e desconfortável. A realidade responde a quem você é, não a quem você finge ser. A física quântica apenas confirmou aquilo que os sábios já sabiam intuitivamente. O universo não está testando você, ele está refletindo você. Cada experiência é um diálogo silencioso entre consciência e campo. Quando você muda a pergunta interna, a resposta externa muda naturalmente. A moral dessa história é clara e profunda. Não existe manifestação sem transformação. Não existe salto quântico sem responsabilidade interior. Não existe liberdade externa sem clareza interna. Vivemos em uma era onde esse conhecimento volta à superfície, não como misticismo, mas como necessidade. A humanidade precisa lembrar que consciência não é um subproduto da matéria, mas parte fundamental da estrutura da realidade. Se este conhecimento chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja um convite silencioso para observar sua própria vida com novos olhos, questionar velhos padrões e perceber que o futuro não é algo que acontece com você, mas algo que emerge de você. E se essa reflexão fez sentido, saiba que este é apenas o começo. Obrigado por assistir esse vídeo.